Olha, estamos de volta, última parte do nosso Tribuna na TV, TV MCA Canal 6, via cabo Itajaí, Navegantes de Itapema, pela internet, tvmca.com.br. Pelo menos 13 pessoas perderam a vida em acidentes em rodovias federais e estaduais de Santa Catarina, isso entre a manhã de sábado e o começo da tarde de domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram registradas 9 mortes em 6 acidentes. O mais grave foi o acidente na BR-153 em Concórdia, a mesma BR daquele menininho lá que andou dirigindo, onde 4 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. As vítimas, que tinham entre 22 e 53 anos, morreram após uma colisão frontal com o caminhão. Os outros acidentes com mortes foram registrados na 282, em Faxinal dos Guedes e São José do Cerrito, na BR-153 em Irani, caso daquele menino também, na SC-400 em Florianópolis, na BR-470 em Indaial, na BR-116 em Santa Cecília, na SC-283 em Águas de Chapecó e na SC-110 em Petrolândia. Foram registrados esses acidentes. Olha, eu tenho carteira de motorista desde 1973, 74, mais ou menos por aí. Em 75 eu já andava na estrada. Então vamos botar aí mais ou menos 40 anos. Dificilmente a gente se depara, você que acompanha o nosso programa nesse instante, com um acidente com vítimas fatais ou não, em virtude de um problema mecânico no veículo. Caminhão, ônibus, automóvel, moto, enfim. A maioria dos acidentes é causado pela falha humana. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Estatisticamente falando, você sabe que é assim, você aí do outro lado. Eu não tenho aqui dados da estatística, não tenho aqui percentual, não tenho os percentuais também para fazer esse tipo de comparação. Mas a gente sabe que sim. Onde há desleixo, onde há descuido, onde há falta de atenção, o acidente ele está ali rondando aquele local, ele está rondando aquele veículo. A qualquer momento pode acontecer um acidente. Então a gente se depara com esse tipo de situação. Desde quando eu comecei a fazer rádio, era mais difícil da gente conseguir a informação? Claro que sim. Hoje nós temos essa informação instantaneamente. Estamos falando aqui de Irani, estamos falando aqui de Faxinal dos Guedes, estamos falando da rodovia SC-400, estamos falando da SC-453, lá no oeste, no litoral, na capital do estado. Mas isso acontece todo final de semana, isso acontece todo dia. A maioria dos acidentes, infelizmente, é por falta de cuidado. É precaução por parte do motorista, como o caso daquele pai que entrega um automóvel todo arrebentado, todo estourado, para uma criança de apenas 11 anos de idade. Então, isso aí não é para chamar, isso não é um chamariz para o acidente, poderia ter morrido a família inteira. Olha, o transporte intermunicipal, a Praiana, que faz a linha de Camboriú a Porto Belo e também faz de Camboriú a Itajaí, reduziu o preço da passagem. Quem pagava R$ 3,25 agora passa a pagar apenas R$ 3,10. Para os estudantes, o valor de R$ 1,67 caiu para R$ 1,55. Elizabeth mora em Balneário Camboriú e trabalha em Itajaí. Ao menos 2 vezes ao dia, ela faz o percurso de ônibus. Para aqueles que dependem do transporte todos os dias, a notícia agradou. Foi bom, eu gostei. Eu achei interessante porque até agora a Praiana não tinha feito nenhuma notificação, né? Foi bom. Eu acho que já é um começo, mas deveria ser R$3, que é bem melhor para todo mundo, né? Porque o 3,10 sempre vai ter uma quebra aí que não vai dar certo no troco, né? É a mesma coisa que o 3,25 que estava. É a mesma coisa, 10 centavos não tem a diferença. Vai ficar faltando muitas vezes e por causa de R$3 a pessoa talvez não pode ir de ônibus, porque tem só R$3, falta 10 centavos. Os cobradores não deixam passar. Eu acho bom, sabe? Acho ótimo, porque eu acho assim que para quem usa 10 centavos faz diferença, né? Essa diminuição ela ocorreu devido à redução de PIS e COFINS que o governo federal conseguiu reduzir a zero. Ela não eliminou, mas não isentou, mas sim reduziu a zero as empresas de transporte urbano desse imposto, dessa tributação.
Então, com isso, nos permitiu que a gente trabalhasse nessa tarifa de modo a reduzi-la e buscar mais passageiros, inclusive. Se comparados os anos de 2010 com 2012, o número de usuários do transporte intermunicipal caiu cerca de 10%. Por isso, é necessário melhorar cada vez mais o serviço para atrair mais passageiros. Nós damos treinamentos constantes aos funcionários, comunicamos e fazemos pesquisas de satisfação com os usuários, com nossos clientes, né? E estamos sempre buscando tecnologias e outras maneiras de facilitar esse serviço, que é o serviço de transporte público, que é muito importante dentro de uma cidade, de uma região. Para os usuários, sugestões de melhorias não faltam. Mais ônibus, mais ônibus. Tem que melhorar muito, porque há muita motorista que não respeita as pessoas, motorista que passa nos pontos batido e deixa as pessoas para trás. Eu já passei por isso, já vi outras gente também passando por isso. E uma ocasião da pessoa for chegando no ponto, às vezes está atrasado para um serviço, o motorista vê e não dá aquele tempinho para a pessoa chegar. Então eu acho que tudo isso tem... Porque uns 5 minutinhos a mais ou a menos não vai quebrar ninguém. Olha, muitas vezes, por menos que represente, né? De 3,25 para 3,10 ou para 3,15, dá uma diferençazinha de alguns centavos, mas para quem precisa usar o ônibus periodicamente, costumeiramente, essa diferença, essa redução, acaba tendo alguma representação lá no final de cada mês. Agora, o que a gente percebe no cidadão, no usuário do transporte urbano, intermunicipal, é com relação à mobilidade. É por isso que se compra tanta moto na cidade, e na nossa região também. Agora, entre a moto e a segurança de um ônibus, a gente pode colocar no parâmetro a mobilidade da moto, na contrapartida, a morosidade, a dificuldade que você tem de se movimentar por intermédio, através do transporte urbano. E um suspeito de executar jovens no bairro de Canhanduba se entregou aqui em Itajaí. Esse rapaz teria recebido dinheiro para dar um susto nos 2 rapazes que acabaram, que belo susto, hein? Foram assassinados na semana que passou e nós, inclusive, destacamos aqui na bancada. O Elvis Pires, de 21 anos, acabou sendo preso preventivamente pela morte de Leonardo Rodrigues, um jovem de 26 anos de idade, e o Alexander da Silva Bernardo, de 27 anos de idade. O Elvis confessou participação no crime, mas nega que tenha puxado o gatilho. Em depoimento, Elvis contou que o autor das execuções foi um adolescente. Esse adolescente já foi devidamente identificado pela polícia. Elvis esclareceu que ele e Juninho Pimenta, preso na semana passada, e mais 2 comparsas, foram até a casa dos rapazes no dia 27 de julho. Pegaram eles, depois os mataram, porque eles teriam reconhecido o Juninho. Segundo Elvis, era Juninho quem queria desde o início matar as vítimas. Ele aceitou entrar no esquema porque estaria com dívidas, Joaquim Lacerda. Olha só, a situação complicada, né? E a partir daí, vocês acompanharam aquela situação, né? A partir daí ele foi transferido para uma unidade prisional. Exatamente. E a polícia continua no encalço aí para saber o que acontece. Agora, e já teve informação que ele está no Paraná. Já tem uma outra situação também. Isso vale aí para você que está em casa, ficar esperto na hora que você for fazer um depósito. Um homem foi fazer um depósito ontem à noite no Banco Bradesco, na Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú, quando percebeu um fio com pedaços de dupla face para fora de um dos caixas eletrônicos. Aí ele chamou a polícia. Ao fazer a revista, os policiais encontraram o sistema instalado em 3 máquinas, está aí aparecendo as imagens do que os caras faziam, ó, em 3 máquinas. De acordo com a PM, o golpe é muito antigo. O envelope de depósito, ele entra no caixa eletrônico e confirma que a operação deu certo. Até aí tudo bem, mas o material faz com que o envelope fique preso e possa ser retirado. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora
nenhum responsável pelo golpe. Eu não sou especialista, Melhorou? ô Lacerda, não sou especialista em dar golpe em caixa eletrônica. Mas seria o chupa-cabra, não? Não. O miudinho aí que é um especialista no assunto. É dos cartões, isso aí é outra coisa. Onde você coloca o depósito. Onde você Sim, coloca pois o envelope. eu sei. Coloca o envelope, ao invés da a impressão que está tudo certinho, o bandido depois vem e puxa de volta o envelope com o conteúdo, não é isso? É isso? Aí. Então tá, eu não sei o nome disso aí, mas a bandidagem sabe, né? A bandidagem sabe que Depois faz. você desenha, Miudinho, por favor. Aquelas imagens ali não precisa desenhar, não. Não? Tá Então vamos encerrar o programa, Olha, um abraço Lacerda. a todos, Vambora. fiquem com Deus. Chega. Nós voltamos amanhã, lembrando que 19h45 tem a reprise do nosso programa, na sequência tem um Viva Bem. Valeu, tchau, até amanhã. Tchau, compadre. Depois a gente conversa, viu, Rafael Ribeiro? Olha, onde falta educação, sobra, que é um especialista, sobra violência e você pode fazer a diferença. Até amanhã. Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.